pessoal! Vamos a mais uma aula de Química e o tema da nossa aula de hoje será transformações da matéria. Nós iremos ver as leis ponderais, que são as leis de Lavoisier e lei de Proust. Mas primeiro entendendo o que é essa transformação, o que são essas transformações da matéria, certo? As transformações da matéria vão envolver as reações químicas. E o que seria essa reação química? Aqui tem um exemplo que eu coloquei para vocês em tabela, mas vamos explicar logo a reação. Uma reação química ela é representada dessa seguinte forma. Eu vou ter as moléculas, que podem ser substâncias compostas, formadas por elementos químicos diferentes, substâncias simples, que é o mesmo elemento químico, e por aí vai. Então, em uma reação química, eu tenho tudo que estiver antes da seta será o reagente, que são as moléculas que vão interagir para dar formação aos produtos que estarão depois dessa seta. Em uma reação química, eu tenho reações químicas que podem envolver presença de calor, ou seja, vou precisar para que a reação química aconteça de aquecimento, que é simbolizado por esse triângulo aqui, certo? Lá na matemática, lá na física, eles têm denominação diferente, Pode ser uma variação de tempo, de espaço, pode ser mesmo o cálculo lá daquela determinada área, mas aqui ele vai representar aquecimento na química. Tem reações químicas que irão precisar de corrente elétrica, que é representado por esse Izinho, e reações químicas que vão precisar de luz, que é representado por este símbolo grego aqui, que nós chamamos de lambda. Mas eu tenho reações também que elas acontecem espontaneamente, ou seja, em cima da setinha aqui não tem nenhuma representação como essa, então é uma reação espontânea. Nesse meu exemplo, vai envolver as duas leis, fica melhor de você entender, porque uma lei é consequência da outra, as duas elas andam juntinhas. Embora a questão lhe pergunte algo só sobre a lei de Lavoisier ou algo só sobre a lei de Proust, mas se for uma tabela como essa, tem como você explicar as duas coisas, O que diz essa lei de Lavoisier? Essa lei de Lavoisier também é conhecida como lei lei de conservação da massa. Ou seja, se a massa é conservada, então ela não pode mudar. O total da massa que eu tenho no meu reagente, que é antes da seta, tem que ser igual ao total da massa que eu tenho lá no produto. Lei de Lavoisier, também Lavoisier é muito conhecido pelaquela sua frase bastante famosa na química, que é: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O que é esse tudo se transforma? É porque ele não pode ser criado, ele vai ser transformado na minha reação química. E a lei de Proust, pelo próprio nome aqui do cientista, P de Proust, P de proporção constante. Ou seja, se eu tenho uma proporção de uma substância para outra, vai acontecer isso até o final da reação. Vamos entender aqui. Aqui eu tenho uma reação da molécula de água, ela está sendo quebrada, formada os gás hidrogênio e gás oxigênio, e é uma tabela que eu já completei para explicar para vocês. Aqui eu tenho 3 experimentos. Minha primeira massa de água, 4,5. Se eu tenho 4,5 no reagente, então no produto, que é depois da setinha, eu também tenho que ter 4,5, tenho que ter essa massa. Aí aqui, a massa do gás hidrogênio foi 0,5 gramas, logo a massa do gás oxigênio foi 4 gramas. Se aqui você somar 0,5 mais 4, dá 4,5 lá no produto. A mesma coisa que foi aqui no reagente. Segundo exemplo, a massa de 9 gramas. Aqui no produto eu tenho que ter 9 gramas também. Qual que foi a proporção aqui? Eu tenho 1 grama de hidrogênio, logo eu precisei de 8 gramas de oxigênio, porque 1 mais 8, 9 gramas no produto. Isso que eu estou explicando para vocês, por enquanto, é conservação da massa, que é a lei de Lavoisier. Ou seja, a massa que eu tenho no reagente, eu tenho que ter lá no produto, somatório. Por fim, o exemplo 3, eu tenho uma massa de água de 18 gramas, lá no produto também tem que ter 18. Então aqui, 2 gramas foi para hidrogênio e 16 para o oxigênio. Logo, 16 mais 2 dá 18 gramas.
Será que a tabela iria vir toda preenchida assim, bonitinha? Na questão não viria. Como é que viria? Se fosse só a lei de Lavoisier, por exemplo. Se aqui não existisse essa massa do hidrogênio, mas eu sei que a massa antes da seta foi 9, lá no produto tem que ser 9 também. Então, se eu tivesse 8 gramas para o oxigênio, para o hidrogênio só poderia ser 1, porque 1 mais 8 dá 9. E isso daí seria a lei de Lavoisier, beleza? Vamos aqui demonstrar a lei de Proust. Lei de Proust é uma proporção constante. Para você saber se algo é proporcional a outra coisa, você precisa comparar duas espécies. No caso, nós iremos comparar duas substâncias. Vamos aqui. Aqui, como eu tenho 3 experimentos, você tem que compará-los. Você pode comparar de qualquer jeito, aqui dá certo. Tanto faz eu comparar o primeiro experimento com o segundo, aí você vai até o final, comparando o primeiro com o segundo. Como eu posso comparar o segundo com o terceiro até o final, eu posso comparar o terceiro experimento com o primeiro até o final. Ou seja, do jeito que você fizer, a proporção vai ser a mesma. Vamos ver aqui, ó. Se não existisse essas massas aqui, para você descobrir, ó, só tivesse esses dois resultados primeiro, 4,5 e o 9. Daqui para cá, do primeiro para o segundo experimento, a massa está aumentando. Em que proporção? Ó, ela está aumentando o dobro. Porque 2 vezes 4,5 dá 9. Então, se eu estou comparando o primeiro com o segundo experimento, eu vou fazer isso até o final. E tem que ser a mesma coisa. Se daqui para cá tem que ser o dobro, daqui para cá também tem que ser o dobro. Então, 2 vezes a metade dá 1. Daqui para cá também precisa ser o dobro. 2 vezes o 4 dá 8. Isso é proporção constante. Isso é a lei de Proust agora. Vamos tentar algo diferente. Vou tentar agora comparar o primeiro com o último. Se eu comparar o primeiro com o terceiro experimento e eu não tivesse nenhuma dessas massas, eu quisesse descobrir. Então, vamos ver aqui, ó. Daqui para cá, a minha massa está aumentando. Está aumentando em que proporção? Ó? Daqui para cá, ela aumenta 4 vezes. Porque 4 vezes 4,5 dá 18. Então, se eu estou comparando daqui para baixo, eu tenho que comparar todos os outros também, do primeiro para o último. Se eu comparar daqui para cá, ó, eu já vi que bem no início a proporção foram 4 vezes. Então, aqui também tem que ser 4 vezes. 4 vezes a metade dá 2. Daqui para cá também tem que ser 4 vezes. Ou seja, 4 vezes 4 dá 16. Certo? Então, demonstrada a lei de Proust, lei de Lavoisier, aqui é mais uma forma de demonstrar a lei de Proust, que é essa proporção constante. Ó. Aqui eu peguei a massa de água, ou de água não, perdão, a massa de hidrogênio e dividi pela massa de oxigênio. Massa de hidrogênio no primeiro, ó, 0,5 dividido por 4. Aqui, ó, 1 dividido por 8 e 2 dividido por 16. Se eu sei que é proporção constante, então a proporção do hidrogênio tem que ser a mesma para o oxigênio. Então, vamos aqui, ó. Aqui eu vi que a proporção para todos deu 1/8, mas como foi feito isso? Aqui só foi simplificado. Eu posso simplificar o de cima com o de baixo pelo mesmo valor. Se eu simplificar 0,5 por 0,5 dá 1 e 4 por 0,5 dá 8. Você pode fazer o cálculozinho aí que vai dar isso. Aqui, ó, também, se eu simplificar 1 por 1 vai dar 1 e 8 por 1 dá 8. E o último, como eu posso dividir esses dois, também vou simplificar. Ó. 2 dividido por 2 dá 1, 16 por 2 dá 8. Então, a proporção também aqui foi obedecida. 1 para 8 em todos os casos, ou seja, 1 grama de hidrogênio para 8 gramas de oxigênio. Beleza? Talvez alguns de vocês tenham dado uma olhada nessa minha reação e tenham percebido que ela não está balanceada. Balanceamento é algo que nós iremos falar lá na frente, mas eu vou só antecipar para vocês aqui. Ó. Vou só organizar a questão da quantidade dos átomos, para você não ficar perdido aí na sua questãozinha. Pronto, só organizei para vocês aqui do oxigênio, não, ele já está ok. Ó.
Como é falado em conservação da massa, a massa que você tem antes da reação acontecer tem que ser igual à massa que tem depois, a quantidade dos elementos químicos também, os seus átomos. Então aqui, ó, de hidrogênio, ó, 2 vezes 2, 4 hidrogênios no reagente, no produto, 2 vezes 2, 4. Oxigênio, 2 vezes 1, 2 oxigênios e 2 oxigênios lá no produto. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Beijo, forte abraço.